Se a gente muda, todo santo ajuda. Começa agora o programa do Sim. Veja, o plebiscito não é uma guerra entre irmãos. Pelo contrário, é uma consulta democrática onde todos livremente vão se informar, refletir e no final vão decidir o seu voto. E para que essa decisão possa ser tomada de forma tranquila e segura, a primeira coisa que você deve fazer é trocar por um momento a palavra não e a palavra sim pela palavra por quê. O porquê é a sua defesa, é a sua segurança. O não e o sim devem explicar direitinho os seus projetos e, sobretudo, por que você deve votar no sim ou no não. Veja, quando eu lhe digo o Pará tem 4 problemas que juntos não têm solução, você pergunta: por quê? Porque o Pará é muito grande, porque tem muita gente e porque tem muitos problemas e o seu governo tem pouco dinheiro para resolver tantos problemas. Para você ter uma ideia, no ano de 2010, o governo do Pará gastou 110 milhões a mais do que tudo que ele arrecadou. Pagou dívidas de 450 milhões e contraiu mais 756 milhões de novas dívidas. Isso se chama déficit fiscal e é um sinal claro de que as coisas não andam bem. É por isso que os problemas do Pará só se agravam de ano para ano. A solução real, verdadeira, para as coisas melhorarem é dividir o Pará em 3 estados. Porque diminui o tamanho da área que cada governo tem que tomar conta, tem que cuidar. E o mais importante, aumenta a receita, o dinheiro que os estados recebem. Porque as maiores receitas do estado são o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, que vem do governo federal, e o ICMS, que é o imposto que o próprio estado arrecada. O ano de 2010, essas 2 arrecadações juntas significaram para o governo do Pará 8 bilhões de reais. Se a divisão em 3 estados for feita, ela passa para 11 bilhões. Gente, estamos falando de 3 bilhões a mais por ano. São 12 bilhões a mais em 4 anos. Isso é muito dinheiro e dinheiro garantido. Tenha certeza. Isso muda a vida do povo do Pará e tudo isso será dividido pelos 3 estados. O novo Pará ficará com 6 bilhões de reais. Tapajós com 2 bilhões e 600 milhões de reais. E o Carajás com 2 bilhões e 200 milhões de reais. Mais alguma dúvida? É isso aí. Quanto mais você perguntar por quê, mais você vai ficar sabendo. E com isso vai poder decidir o seu voto da forma mais segura e muito mais consciente. Ao povo do Pará, não tendo nada, nem nenhum argumento para dizer a seu favor, o não tenta de todas as formas amedrontar as pessoas, negando dados oficiais mostrados pelo sim e afirmando coisas falsas como o tamanho do novo Pará. Tenta também jogar você contra o Carajás e o Tapajós, afirmando que por trás da campanha do sim estão apenas alguns políticos e empresários. Isso não é verdade. O sim é o grito de justiça e de esperança de 2 das regiões mais abandonadas do Brasil. O sim é de todos os paraenses, que estão cansados de ver políticos corruptos ficando ricos às custas da miséria do seu povo durante tantos anos, enquanto seus professores recebem um dos piores salários do país e lhes é negado um aumento de apenas R$ 66. O sim é uma oportunidade que foi dada ao Pará pelos 81 senadores de todos os estados brasileiros, que depois de vários estudos aprovaram esse plebiscito por unanimidade. O sim é de todos aqueles que estão cansados de ver o nosso Pará perder a Copa, perder dinheiro, perder oportunidades, e vendo ele aparecer na frente das pesquisas apenas como o pior do Brasil em quase todos os índices de miséria, de pobreza e de desenvolvimento. E o não? Afinal, quem está verdadeiramente por trás da campanha do não? Afinal, o que ganham eles tentando fazer com que, apesar de tudo isso, nada mude, não se importando nem com a miséria, nem com o sofrimento do povo do Pará? Por que isso, afinal? Porque, para eles, tá tudo bom, bom até demais.